E aí pessoal, como é que vocês estão? Vamos continuar ou começar, né, o conteúdo do nosso curso. A gente vai ter uma parte bem lógica, bem teórica, para eu explicando algumas coisas e depois a gente vai fazer alguns exemplos. E depois desse vídeo, talvez se ficar muito grande eu vou cortar em duas partes, aí no terceiro vídeo, daqui a 3 vídeos, eu vou fazer exemplo prático, mostrar a solução de alguns exemplos e outras formas também, outras coisas também sobre esse assunto. Então eu vou tentar fazer sempre assim, a parte teórica e depois um vídeo prático. Os tópicos a gente vai falar sobre o que é um algoritmo, vai dar alguns exemplos, conversar um pouco superficialmente sobre o certo e o errado, o que são tipos de dados, o que são os modificadores, como declarar a variável, como atribuir os valores à variável, inserir os valores digitados pelo usuário e exibir valores. Vamos lá. Um algoritmo, ele é uma sequência de instruções. Pronto, basicamente é isso. É uma sequência de instruções que você dá para realizar determinada ação. Essa ação não necessariamente é uma ação da computação, pode ser qualquer ação do seu dia a dia. Se precisa de um passo a passo de instruções para realizar qualquer tipo de coisa, você pode considerar um algoritmo. For uma lista de passo a passo de instruções. Você precisa de entrada e saída de informações e segue uma lógica nas suas instruções. A lógica, uma lógica simples de verdadeiro e falso. É uma lógica mais simples possível e que não foge da realidade, por assim dizer. Como assim? Se você misturar água com pó de café, você vai ter café, você não vai ter leite em pó, que não faria sentido. Alguns exemplos de algoritmos. Lavar pratos é um algoritmo. Desde que você descreva esse algoritmo de lavar pratos. Cozinhar, as receitas de cozinha é um algoritmo. E o passo a passo de ler um livro também é um algoritmo. Pode ficar meio confuso de entender assim, falando dessa forma, mas eu vou fazer esses exemplos aqui para tentar explicar como o que é um algoritmo realmente. O primeiro algoritmo que a gente vai fazer é o de calçar o sapato. Para a gente calçar o sapato, o que é que a gente precisa primeiramente? A gente precisa pegar os sapatos. Depois que a gente pegar os sapatos, a gente vai pegar as meias e pegar o talco. Para quem usa talco e não tem o pé fedendo. Depois disso, o que a gente faz? Se o pé estiver sujo, limpa o pé. Depois a gente colocar talco no sapato. Depois calçar meias. E por fim calçar sapatos. Se tiver cadarço, amarrar cadarço. Pronto. Isso aqui é um algoritmo que a gente fez. Não é uma instrução para um computador, ele não vai entender isso daqui. Mas não deixa de ser um algoritmo. Por quê? Um algoritmo é uma sequência de passos, instruções ou operações para realizar uma ação. Essa ação é calçar o sapato. Algoritmo para calçar sapato. Pronto. E aí, o que é que eu digo aqui?
ele tem a entrada e a saída de informações. Isso daqui é a entrada. Eu peguei os sapatos, eu peguei as meias e eu peguei o talco. Então, isso daqui é tomada de decisão. Isso daqui você pode considerar como a saída. O próximo seria de fritar um ovo. Para fritar ovo, primeiro a gente pegar frigideira, a gente pega os ovos, pegar óleo, depois toma uma decisão se meu Deus, depois toma a decisão se frigideira suja, lavar frigideira, depois colocar óleo na frigideira, acender o fogão, colocar a frigideira no fogão, colocar ovo na frigideira. Pronto. De novo, entrada, tomada de decisão, saída. E por fim, a gente tem que calcular a média. Algoritmo para calcular média. Isso daqui eu sei que parece um pouco idiota, talvez, né, para algumas pessoas. Mas isso aqui é um passo a passo simples para a gente começar a entender um pouco de lógica de programação, de o que é um algoritmo e começar a ter uma noção melhor de como funciona a programação em si. E aí, para a gente calcular a média, a gente primeiro precisa, vamos pensar num programa simples, a gente só precisa das notas, pegar nota 1, depois a gente vai pegar a nota 2, somar nota 1 e nota 2, dividir soma por 2, exibir resultado. Aqui entrada, processo, saída. Todos esses algoritmos que eu escrevi são bem simples, mas eles poderiam ser escritos de forma diferente também. Como assim? Eu poderia incluir mais informações nele. Por exemplo, lavei a frigideira, coloco a frigideira, olho na frigideira, ligo o fogão, coloco a frigideira no fogão. Antes de colocar o ovo na frigideira, eu preciso quebrar a casca do ovo. Depois de quebrar a casca, eu posso colocar ele na frigideira. Como também eu posso fazer o seguinte, colocar conteúdo, não, assim, colocar, não, tirar conteúdo da casca, pronto, tirar conteúdo da casca. Vamos lá, fazer assim, ó. Colocar conteúdo na frigideira, jogar casca fora, colocar sal, mexer ovo, esperar esquentar
desligar fogo. Fogão serve também. Então dá pra gente ver que eu transformei um algoritmo pequeno num algoritmo maior com mais instruções para atender uma necessidade maior e mais específica. Depois eu vou entrar em um detalhe sobre isso, se eu não esquecer. Mas guarda isso daí, eu posso aumentar e diminuir meu algoritmo sempre que eu quiser. E aí a gente entra no certo, no errado e na eficiência. Eu vou falar daqui a pouco que essa é a eficiência. Então, primeiro de tudo, pode-se dizer que não existe um algoritmo errado. Não existe uma forma de você resolver um problema que seja errado. Ele pode ser menos eficiente. Na programação só é errado se ele não fizer o que é para ser feito e se ele der erro na hora de compilar. Aí ele está errado. Mas se ele estiver fazendo o que foi pedido, ele está certo. Mas muitas vezes ele não é eficiente. E o que é que eu quero dizer com eficiência? É fazer um algoritmo bom o suficiente que não custe muito para o teu computador. Teu computador não gaste muita memória, não gaste muito tempo processando. Isso já é um pouco mais avançado, não é básico de lógica de programação. Mas é importante a gente ter sempre em mente que a gente não tem um computador que é o melhor do mundo. Independente de seu computador ser bom, você tem que ter isso em mente. Por quê? Teu processador não vai aguentar processos infinitos, tua memória não é infinita também, e tu não tem espaço no teu HD, no teu SSD infinito também. Então tu tem sempre que poupar espaço, poupar memória e poupar processamento, porque tudo isso vai acarretar que teu projeto, teu sistema, teu algoritmo vai ficar mais pesado se você não se atentar nesses detalhes. E hoje em dia é muito difícil ver alguém se atentando a esses detalhes que são poucos, são pequena coisa, mas que fazem uma diferença muito grande, como a economia de variáveis, a economia de memória. Uma variável a menos, dependendo do tipo dela, pode poupar um espaço muito grande de memória. E para um computador isso é um alívio incrível. Um exemplo disso é esse do ovo que eu falei, acabei de falar. Porque eu tinha aquele algoritmo relativamente pequeno e aumentei adicionando mais instruções. Essas instruções que eu adicionei são necessárias? Talvez. Por exemplo, se eu não desligar o fogão, pode ser que o fogão fique eternamente ligado até o gás acabar, talvez aconteça um acidente. Mexer o ovo é necessário? Não é necessário. Porque nem todo ovo que você frita você quer mexido. Então a gente pode tirar. Entendeu? Então é uma analogia simples, mas para a gente ter para pensar. Aquilo que eu estou adicionando no meu código é realmente importante para o que eu preciso? Ou ele pode servir de outras coisas? Quer dizer, isso não foi o menor sentido. Aquilo que eu estou adicionando no meu código é realmente importante? Ou eu posso tirar ele e tratar de uma outra forma para ficar mais eficiente e tirar essa carga pesada do meu computador? Então, lembrando, não existe certo ou errado em fazer algoritmo e programar. Só existe, o código só está errado se ele não compilar e se ele não fizer o que foi pedido. Porém, se ele faz o que ele foi pedido e compila, ele está certo. Mas nem por isso quer dizer que ele está eficiente. Ele é eficiente.